Olá, jovens, pequenos gafanhotos, pimpolhos e etc. Bem-vindo ao canal Pra Que Ciência. E hoje eu venho trazer uma história um pouco do que eu passei durante a minha vida acadêmica. Certo? Vamos pro vídeo. Tudo começou aí quando eu tava na segunda série do Fundamental. Eu vou tentar resumir tudo bem resumido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E nessa segunda série do Fundamental eu tive uma professora que falou pra mim que eu nunca ia aprender matemática. Né? Então, a partir daí isso aí me marcou demais, né? Porque eu falei, caraca, eu nunca vou aprender matemática. Puta, eu era muito ruim, eu ia realmente muito mal, eu não conseguia estudar, não conseguia entender nada do que falava, que o professor falava, então era um negócio muito, muito perturbador pra mim. E aí, beleza, foi passando o tempo e foi dito e feito, eu nunca aprendi matemática. Eu nunca aprendi até certo tempo atrás, mas eu vou contando. O que aconteceu? Durante todos os anos do colégio, eu fui péssimo em matemática e matérias relacionadas, física, química, né, parte de exatas, e eu era muito ruim nisso. E acabava que eu era ruim também nas outras matérias, porque isso me desanimava totalmente, eu me achava extremamente burro, porque todo mundo conseguia tirar nota alta e eu não tirava mais um 2, um 3 numa prova de matemática, né? E aí complicava minha vida, porque isso me desanimava demais, eu não conseguia nem pensar nas outras matérias, aí eu pegava e praticamente cagava pra tudo. Mas aí chegou o segundo ano do colégio, eu finalmente repeti de ano. Que não é uma coisa legal, né? Mas serviu de... acho que foi o primeiro incentivo que eu tive, assim, forte. Falei, peraí, tem alguma coisa muito errada, né? Mas mesmo assim ainda não foi o plot twist da história, né? Não foi a reviravolta. Porque no terceiro ano do colégio eu também fui péssimo, tirava péssimas notas. E aí fui empurrando com a barriga, passava em conselho de classe. Todo ano eu pegava todos os exames possíveis no colégio. Era impossível pra mim conseguir tirar uma nota, alguma coisa. E aí depois do terceiro ano chegou a época de escolher qual faculdade que eu ia fazer, né? E aí eu sempre gostei muito de avião, sempre pilotei aeromodelo desde os 13 anos de idade. E aí eu gostava muito de avião e gostava muito da engenharia, mas eu falava, putz, eu não sei matemática, eu não sei nada de matemática, eu odeio matemática. Como que eu vou fazer uma engenharia? É impossível. Eu odeio matemática, eu não conseguia entender como é que as pessoas que faziam engenharia falavam, nossa, como é que alguém pode gostar disso? É impressionante. Tem que ser maluco pra gostar disso. E aí eu fugi da matemática e fui pra uma segunda área que eu gostava, que era design, né? Então, aí eu fui pra segunda área que eu gostava mais, que era o design. E falei, vou fugir da matemática, né? E aí eu fui pra fazer a faculdade de design na Unip, em São José dos Campos. E aí foi na verdade um tecnólogo, fiz 2 anos de faculdade. E aí, uma vez teve uma prova de fotografia que tinha uma continha muito básica lá, de distância focal. E eu tirei 0, eu não sabia nada, eu odiava aquilo. Mas beleza, fui levando, fui muito bem na faculdade de design. Tava trabalhando, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em birô, trabalhei em gráfica, trabalhei na Embraer como design de aeronave executiva, mas isso um tempo depois, né? O fato é que depois da faculdade eu resolvi fazer design tridimensional, pós-graduação. Aí eu fiz a pós-graduação e tal, e fui bem também, gostei pra caramba, só que depois da pós-graduação eu falei pra mim mesmo, falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu não tava muito satisfeito com a área, não tava muito satisfeito com a remuneração, digamos assim. Eu preciso mudar, né? Porque eu reclamava muito disso, da área, que era complicado e que não dava dinheiro, mas não era só o dinheiro, não tinha um emprego que eu me sentisse realmente satisfeito. E aí eu falei, eu preciso mudar isso aí, né? E aí eu tava terminando a pós-graduação, falei, vou fazer engenharia aeronáutica. E aí me chamaram, falaram que eu era louco, falaram que, nossa, nada a ver com engenharia, né? Mas aí que muita gente se engana, né? Porque design e engenharia tem tudo a ver, né? Os conceitos de design aplicados à engenharia
né, fortalecem demais o conhecimento. Então isso ajuda muito, né? Então eu fiz a inscrição no vestibular de engenharia aeronáutica. E aí eu falei, vou fazer, né? E acontece que eu nem tava acreditando muito nisso, porque era uma engenharia, né? E eu falei, nossa, caramba, como é que eu vou passar no vestibular, né? Aí pra variar, eu não estudei pro vestibular. Não estudei pro vestibular, mas entrei, passei em 14º, eu acho. E aí começou a mudar, porque eu até então, o que eu sabia sobre mim era, eu odeio matemática, eu não sei absolutamente nada de matemática e eu tô entrando numa faculdade de engenharia aeronáutica. Aí eu pensei, nossa, das duas uma, né? Ou vai ser muito difícil e eu vou desistir, ou eu vou até o fim. Mas eu fui assim, eu lembro que eu entrei na faculdade muito aberto, muito neutro. Eu não pensava que eu odiava matemática, já fazia muito tempo, né? E que eu já não estudava algo da matéria de exatas e tudo mais. E aí eu fui. E aí que aconteceu a mágica, porque eu tava tão neutro, tão aberto a ter essa experiência que ao final do primeiro ano eu tava enlouquecido por matemática. Porque as coisas davam certo, eu realmente aprendi. E lógico, teve matéria que eu fui muito mal, por exemplo, fundamentos da matemática. Eu fui absurdamente mal, porque eram realmente os princípios que eu não tinha aprendido na escola. Então eu fui estudando, estudei muito. Era sábado, domingo, feriado, não tinha de noite, não tinha tempo pra nada, era estudar e trabalhar. Então, e aí no final do primeiro ano eu tava assim, enlouquecido com a matemática, eu tava amando matemática. E isso mudou assim muito a minha vida, né? Daí aconteceu uma outra coisa. Quando eu entrei na engenharia e foi passando esse ano, eu falei, caramba, se eu entrei na engenharia e tô gostando de matemática, tá dando certo, eu tô fazendo, né? Putz, se eu entrei na engenharia eu consigo qualquer coisa, né? E foi nessa época também que eu entrei na Embraer, no primeiro ano de engenharia. Eu entrei na Embraer, mas para trabalhar como designer de aeronaves executivas, na aviação executiva da Embraer. E aí, eu falei, nossa, eu sou capaz de fazer qualquer coisa depois disso. Né? Eu entrei na engenharia, eu odiava matemática, tô aqui agora. E aí eu resolvi emagrecer também. E aí comprei uma bicicleta, comecei a pedalar, né? Isso foi depois que eu saí da Embraer, que eu fui temporário na Embraer durante 6 meses. E aí quando eu saí de lá, eu já tava com bastante tempo livre, falei, vou emagrecer. Comprei a bicicleta, comecei a pedalar, fazer exercício, sei que eu emagreci 27 quilos. Aí, tive aquela sensação de, nossa, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quisesse. Porque são duas coisas que eu nunca imaginei fazer na vida, que era aprender matemática e emagrecer. Agora eu engordei, né, mas tamo aí, né. Agora ainda não é a minha prioridade emagrecer novamente. E aí que aconteceu que eu amei engenharia, fiquei maluco com a engenharia. No terceiro ano da faculdade, resolvi fazer uma iniciação científica, trabalhei no laboratório de materiais da faculdade e fiquei 2 anos e meio trabalhando com material absorvedor de radiação eletromagnética, compostos avançados em fibra de carbono, fibra de vidro, filmes finos, câmara de vácuo, trabalhava com plasma, nanotecnologia, e isso era muito legal. E o professor que me orientou foi o Evandro, que inclusive assim, foi uma grande inspiração e que me motivou muito a sempre querer mais, né? No colégio eu tive um professor de física chamado Maurício. Ele também foi outra figura assim que me fez gostar muito da área de exatas, porém eu não tinha coragem e nem conhecimento para entrar na área de exatas assim que eu saí do colégio. E eu ia muito mal em física, então eu simplesmente deixei de lado. Bom, aí fiz a iniciação científica, fiz tudo que eu precisava lá na faculdade, foi excelente, gostei demais, né? Foi assim, uma oportunidade que eu tive que foi sensacional. E isso com certeza contribuiu muito para a minha vida acadêmica, né? Bom, aí eu terminei a engenharia. Vale lembrar que enquanto eu estava fazendo engenharia, eu estava trabalhando no Senac. Eu dei 4 anos de aula no Senac e dei 1 ano de aula na faculdade, na Unip. Foi onde eu trabalhei. Foi onde eu estudei durante a minha faculdade de design. Foi muito legal poder dar aula lá,
né? E todo esse tempo dando aula eu aprendi muita coisa, já falei no outro vídeo, eu aprendi muita coisa dando aula, muita coisa. E isso foi excelente, foi aí que surgiu mais ainda a minha vontade de compartilhar conhecimento com as pessoas. Bom, aí eu terminei a faculdade, me formei em engenheiro aeronáutico e fiquei trabalhando só no Senac e na Unip, né? E aí surgiu a oportunidade de vir aqui para a Coreia e hoje eu faço um mestrado em engenharia biomédica aqui na Coreia do Sul. E o que eu quero dizer com tudo isso, por que eu estou contando essa trajetória? A mensagem final é que a gente é capaz de fazer qualquer coisa que a gente quiser, qualquer coisa. Lógico que tudo tem seu tempo, tudo é trabalhoso, tudo tem o seu tempo certo, cada um tem um tempo de desenvolvimento, né? Mas se você quer alguma coisa, você correndo atrás, você consegue. E é impressionante, porque eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso quando eu era moleque, que eu estava na escola, e eu nunca vi ninguém exemplo disso, porque todas as pessoas que eu via, que eram engenheiros ou pessoal das exatas, eram pessoas que se davam extremamente bem com matemática na escola, né? E eu não era essa pessoa, nunca imaginei ser. E agora eu tô aqui na Coreia do Sul fazendo mestrado em engenharia biomédica para fazer parte de um projeto de um navio médico hospital que vai operar na Amazônia, uma parceria entre a Yonsei University, que é aqui da Coreia do Sul, e a Unital, né, em Taubaté. Então eu tive essa oportunidade de vir para cá, para a Coreia do Sul, trabalhar nesse projeto, desenvolver um meu mestrado e poder depois voltar para o Brasil e trabalhar nesse projeto, implementar. Mas aí a gente não sabe exatamente como vai ser ainda, né? Mas é essa a ideia, implementar no Brasil, e esse barco vai operar na Amazônia e salvar muitas vidas, né, de pessoas que moram muito afastadas de um centro urbano e só têm acesso às cidades por meio de rio. Então esse navio hospital vai atender essa população e todos os equipamentos vão ser coreanos, né? Empresas coreanas serão instaladas no Brasil justamente para atender essa demanda também. Mas aí eu faço um vídeo explicando só sobre esse projeto e depois vou atualizando com o tempo. Bom, a mensagem final que eu quero passar, né? Se você é pai e tem um filho que vai mal na escola, ou mesmo você mesmo que vai mal na escola e você não consegue aprender certas coisas, isso não é definitivo na sua vida. Você não precisa aceitar isso como definitivo. E eu não aceitei, né? Chegou uma hora que eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Mas não adianta só você reclamar da sua vida, tá ruim, nossa, queria tanto, não sei o quê, e não correr atrás, e não tomar atitude de fazer alguma coisa por isso. Então, não adianta você só reclamar, você tem que fazer. Atitude é o que vale. Então, se você tem vontade, parece meio clichê, mas se você tem vontade de alguma coisa, corre atrás daquilo. Porque a hora que você entra, é legal, dá certo. E estudar só é chato quando você não sabe alguma coisa, mas aí você se esforça para aprender e depois que você aprende, passa a ser um negócio maravilhoso, né? É como se você descobrisse uma mágica, o segredo de uma mágica. E foi o que eu senti quando eu descobri que eu podia lidar com a matemática, com a física, com química e com toda a parte que envolve, todas as matérias que envolvem engenharia. Bom, essa é a minha mensagem final. Corre atrás das suas coisas. Não reclama só, faça alguma coisa que eu tenho certeza que você vai atingir seu objetivo. Qualquer ser humano tem capacidade de fazer o que quiser. Todo ser humano tem capacidade e potencial intelectual para desenvolver tarefas complexas, né? Ou as tarefas que você imagina ser complexas, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Beleza? Bom, se você gostou, se inscreve no canal aí que eu vou estar sempre falando de ciência, falando do meio acadêmico, de como enfrentar o estudo, até um pouco filosófico com relação à maneira de enfrentar as coisas da vida acadêmica, e não só da vida acadêmica, mas entre outros aspectos também. Beleza? Dá um like aí, se inscreve no canal que eu vou sempre que eu tiver alguma coisa legal para compartilhar, eu vou compartilhar com vocês. Valeu? Abraço!